Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai estar começando aqui a ver a sequência de atividade 1 do Aprender Sempre, volume 2, tá? Então, atividade do segundo bimestre, tá bom? Então, as aulas 1 e 2, a gente vai falar mais um pouco sobre o significado de fração. Tá bom? Então, vamos para as atividades. Uma bandeja contém 20 ovos, aí vocês têm o desenho. E no item A pergunta quantos ovos há em 1/4 dessa bandeja. 1/4 de 20, né? Então a gente tem que calcular quanto é 1/4 de 20 ovos. Seguindo o procedimento padrão, se fosse outra situação, a gente tem que calcular 1/4 de 20 é 1/4 vezes 20, né? Seria esse o procedimento, tá? Mas calcular 1/4 de alguma coisa é só dividir em 4 partes e pegar uma, né? Como é 1/4, se fosse 2/4, poderia dividir em 4 e pegar duas partes. Bom, 1 vezes 20 dá 20. 4 aqui embaixo do 20 é como se fosse 1, né? Mas nem precisa usar esse procedimento. E aí 20 dividido por 4, tá? O item B. Para fazer 4 pudins foram usados 3/4 dos ovos dessa bandeja. Quantos ovos foram usados? Então, a gente já fez a conta ali em cima quanto que é 1/4. 3/4 é só fazer vezes 3 daí, certo? 20 dividido por 4, o resultado vezes 3. Questão 2. Observe o octógono regular abaixo. O octógono tem 6 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 6 lados, 6 ângulos internos, 6 vértices. 8. O octógono tem 8. 8 vértices, 8 lados. Certo? Então foi dividido aí em 8 partes, né? Considerando que o octógono é regular, quer dizer que todos os lados têm a mesma medida, né? 3/4 desse polígono equivale a quantas de suas partes? Então, 3/4 corresponde a quantas partes? Aqui nesse caso, tem algumas formas de fazer. Uma delas é achar a fração equivalente a 3/4. Uma fração equivalente a um polígono de 8 lados, ao octógono. Então, o polígono foi dividido em 8 partes, 8 partes iguais. Então, tem 8 triângulos iguais ali. Então, o denominador 4 vezes 2 dá 8. Então, quer dizer que para manter a fração equivalente, eu tenho que multiplicar o numerador também por 2. 3 vezes 2. 3 vezes 2, a gente tem 6 partes de um total de 8. Então, está perguntando equivale a quantas de suas partes? A gente tem a resposta 6 partes. Esses vão pintar para ficar bonitinho, né? Utilize um lápis colorido e pinte as partes do octógono correspondente à fração 3/4, que são 6 partes que a gente acabou de calcular. Dada a malha quadriculada abaixo, atividade 3, pinte de verde metade da malha. Bom, se alguém tiver dúvida como é metade, né? A metade a gente vai repartir ao meio aí. Então, no caso, vou fazer uma linha aqui pra gente... Pode dividir assim, né? A linha, lógico, que saiu daí, vou usar uma seta. Aí seria aqui a divisão ao meio e pinta metade dela. Ou pode também dividir pela diagonal ou pela horizontal, da forma que achar mais fácil. Se quiser pintar um, pular um, aí vocês que sabem. Mas é melhor pintar a metade bonitinha. Aí pinte de vermelho 3/6 da malha. 3/6 é a mesma coisa que a metade, ó. 3 é metade de 6. Então vai pintar a outra metade de vermelho. Uma metade vai pintar de verde e a outra metade de vermelho. Tá bem simples, né, gente? O bloco abaixo está dividido em 5 partes iguais e 4 das partes estão pintadas. Qual é a fração que representa as partes coloridas desse bloco? A parte colorida. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai representar uma fração, parte todo,
O número de baixo é a quantidade total de partes, né? E o número de cima é a quantidade pintada, tá? E aí monta a fração. Questão 5. Represente as frações 1/5, 2/5, 9/10 e 7/10 na reta numérica abaixo. Bom, a reta numérica está dividida em partes iguais e em partes decimais. Então, cada intervalo aqui representa 1/10, tá vendo? 1/10. Na forma de fração, 1/10. Então, aqui a gente já tem a fração 9/10, 7/10. Então, é só vir aqui os 7/10, né? Por exemplo, coloca 7/10, né? O 9/10 ali no lugarzinho. E a fração 1/5. O que a gente vai fazer então com a fração 1/5? 1/5 eu acho uma fração equivalente de denominador 10. Então, 5 vezes 2, 10. 1 vezes 2, 2. Então, a fração 1/5 corresponde à fração 2/10. Ao número decimal 2/10. Marca ela aí, mesma coisa para o 2/5. Atividade 6. Utilizar o sinal de menor, maior e igual e comparar as frações abaixo. Então, nesse caso aqui, a gente vai comparar as frações com esses sinais. Vou ampliar um pouquinho aqui a tela. Nesse caso, a gente pode transformar todas as frações em números decimais e compará-las, é uma opção, né? Em alguns casos, é fácil a gente perceber quem é maior que quem, né? Por exemplo, a gente tem aqui no item F, tá vendo que o denominador é 7? Quando o denominador é igual, quer dizer que foi dividido em partes iguais, a maior fração vai ser aquela que tem o maior numerador, nesse caso o 13, né? Então aqui no item F, 13/7 é maior que 3/7, tá? Agora, quando o número do denominador é diferente, né? Nos outros casos que a gente tem aí, há algumas possibilidades da gente observar também. Reparem aqui no item, vamos ver se tem, não, deixa, eu ia fazer um comentário, mas não vai dar para fazer nesses casos. Então, uma forma de fazer, vamos pegar o item A, é dividir os números. 5/4, 5 dividido por 4. 1 vezes 4, 4. Para 5 sobra 1. Acrescenta um 0, coloca a vírgula. 10 dividido por 4 dá 2. Sobra 2, acrescenta o 0, 5. Então, a fração 5/4 corresponde ao número decimal 1,25. 1 inteiro 25 centésimos. E a fração 9/7? Divide 9 por 7. 1 vezes 7, 7. Sobra 2, acrescenta um 0, coloca a vírgula. 20 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. Para 20 sobra 6, acrescenta um 0. 60 da bora do 7 dá 8. 8 vezes 7, 56. 56 para 60 sobra 4 e aí vai. Bom, aqui já é o suficiente para a gente comparar. Qual desses dois números é maior? Né? Nesse caso aqui, 1,28 é maior. Ou seja, 1,25, a fração 5/4, é menor do que a fração 9/7. E é isso vocês vão analisar para os demais. Questão 7. O Brasil já foi chamado de celeiro do mundo graças à grande área de terra agricultável existente. Observe alguns dados de colheita. Aí tem os dados das frações, né? Na cidade A foram colhidas 12/30 avos das sacas de café esperadas por hectare. Na cidade B foram colhidas 20/40 avos das sacas de soja. Na cidade C, 20/50 avos das sacas de milho. Na cidade D, 25/30 avos das sacas de algodão esperadas por hectare. Assinale a alternativa que apresenta colheitas com frações equivalentes. Então, vocês têm que achar frações equivalentes umas às outras. Tá? Quais dessas frações são equivalentes? Aí vocês podem comparar de acordo com as alternativas, né? A gente pode simplificar todas elas e ver qual que é equivalente.
Pegando aqui a oportunidade da situação, na questão 2, por exemplo, quando tem zeros, a gente pode simplificar por 10. Então, lá, 20 quartos, zerinhos, 2 quartos, né? Aqui, ó, posso simplificar tudo, tirar os zeros, no caso, né? 2 quintos. Então, a fração do B, a 2 e a 3 não é equivalente, né? 12 30avos. Como que simplifica a fração para a gente relembrar? O 12 e o 30 é par, dá para eu dividir por 2. Eu posso também achar um número que dê para simplificar as duas, que seja na tabuada do 12 e do 30. Perdão. O 12 e o 30 está na tabuada de qual número, né? Eles estão, por exemplo, na tabuada do 6. 12 dividido por 6 dá 2. 30 dividido por 6 dá 5. Opa! A gente achou então a cidade C e a cidade A, ou seja, 1 e 3. A atividade 8, 8 pessoas entram em uma pizzaria e pedem 3 pizzas grandes, cada uma cortada em 8 pedaços. Para as pizzas não esfriarem, solicitaram ao garçom que traga uma pizza de cada vez e sirva sempre um pedaço para cada um. Que fração representa a quantidade de pedaços de pizza que cada uma das 8 pessoas comeu? Então, nesse caso aqui, eles tinham um total de 24 pedaços, né? Total embaixo. E quantos pedaços cada um comeu? Aí é o número que vai em cima. Eu vou tirar o vídeo aqui. Tirei a câmera para não assustar mais ninguém. As aulas 3 e 4, frações maiores do que um inteiro. E aí vem de novo as atividades. O número 0,80, né? Ou 80 centésimos, que a gente faz a leitura correta, é um decimal exato, que também pode ser representado em forma de fração. Sendo assim, qual das frações abaixo representa o número 0,80? Ou, como eu tinha lido, 80 centésimos. Tá? Então, como o nome já sugere, 80 centésimos. Quando eu tenho duas, é centésimos. Tá? Se fosse uma casinha, 0,8, se fosse assim, 0,8, uma casinha, então é 8 décimos. Duas casinhas, centésimos, 3 casinhas, milésimos e assim vai. Classifica as frações abaixo em própria, imprópria ou aparente. Então, galera, a fração própria é quando o número de cima é maior do que o número de baixo. Oh, meu pai. Aí, no caso, vou falar novamente, tá? A fração própria é quando o número de cima é menor do que o de baixo. Por exemplo, a fração 1/5. Essa é uma fração própria, tá? A fração imprópria, vou mudar a corzinha aqui, é quando o numerador, o número de cima, é maior do que o de baixo, o denominador. Número de cima, numerador, número de baixo, denominador. E a fração aparente é quando o numerador ele é um múltiplo do denominador. Quer dizer isso? Por exemplo, aqui 6 terços. Quando eu divido 6 por 3, o resultado dá 2. Tá? Então, aí vocês vão analisar aí essas três frações do item 2. Atividade 3. As frações abaixo estão escritas na forma mista. Converta-as em frações impróprias. Quer dizer, fração imprópria que a gente acabou de ver. O numerador é maior do que o denominador. O número de cima é maior do que o de baixo. Como que a gente vai fazer isso? No item A, 4 inteiros e 2 terços.
seria a gente fazer essa conta, né? 4 inteiros mais 2 terços, como se fosse uma continha de adição ali. Tem algumas formas de fazer, uma delas é transformar o número inteiro 4 em uma fração aparente. 3 vezes 4, 12, né? Olha aqui, 12 terços, mais 2 terços. Por que 12 terços? 12 dividido por 3 dá 4. Como que eu sei que é 12? Se eu fizer 4 vezes 3 vai dar 12. Aí 12 mais 2 dá 14. E o número de baixo, o denominador, a gente não soma. 14 terços. Tá? A forma de fazer isso mais direta é só fazer 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. E mantém o número de baixo. Isso vocês vão fazer para os demais. Represente na atividade 4. Ó. Represente as frações, e aí vocês têm as frações na reta numérica abaixo. A gente já viu uma atividade acima lá parecida com essa. Tá? Aqui de novo a gente tem números decimais, né? 1,1, 1,1,2. Esse um ponto aí no caso pra gente é vírgula, né? A gente não é norte-americano. Então seria vírgula aí. 1 inteiro e 1 décimo. 1 inteiro e 2 décimos. 1 inteiro e 3 décimos e assim vai. A gente já viu da parte lá de cima, eu tenho lá quando a fração já é decimal, 13 décimos. 13 décimos, 13 dividido por 10 vai dar 1,3, né? Só fazer a divisãozinha. 6 quintos, eu posso dividir também 6 por 5 e achar qual o valor que está aí. E o 2 inteiros e 1 décimo, talvez não vai caber na reta aí, mas vocês marcam ele para frente aí. A atividade 5, das seguintes frações, quais são maiores do que 1 inteiro? As frações mistas, né? Todas as frações mistas, elas são maiores do que o inteiro. Tá? E toda fração que tem um numerador maior do que o denominador, então o número de cima é maior do que esse número de baixo, então ela é maior do que o inteiro, certo? Se o número de cima for menor do que o de baixo, então ela vai ser menor do que um número inteiro. Aí vocês vão marcar todas que são maiores do que o inteiro. 7 meios, 2 inteiros e 1 terço. Atividade 6. Nas figuras a seguir, a relação entre a parte azul e o todo da figura é sempre a mesma, mas ela pode ser representada por diferentes frações equivalentes. Então reparem que a parte azul é o mesmo tamanho, só que ela está dividida em partes diferentes, né? Partezinhas menores que juntando vai dar a mesma quantia total. Além das diferentes formas fracionárias equivalentes, há um número decimal que representa a relação entre a parte azul e a figura como um todo. Que número decimal é esse? Bom, aí basta vocês dividirem o número de cima pelo de baixo. Escolhe uma delas e divide o número de cima dividido pelo de baixo. Ou olhando na figura, a gente percebe aí que essa parte pintada é metade da figura. Como que eu represento a metade em número decimal? Né? Se não lembra, pega uma fração aí e divide. O número de cima dividido pelo número de baixo. O numerador dividido pelo denominador. Ok? A gente já está na aula 5 e 6. O significado de razão entre duas grandezas. Razão na matemática vai indicar a divisão entre duas grandezas. Tá? Então a gente vai ter atividades para a gente fazer isso, né? Lembrar do estudo da razão entre grandezas. Então a atividade 1 está pedindo para dividir apenas isso, então vocês vão dividir 6.039 dividido por 3. Tá? Faz a divisão e marca a alternativa, certo? Talvez vá ter dúvida aí na divisão, por causa desse zero aí. Então já vou dar uma explicadinha e depois vocês terminam. Então, lembrando da divisão, eu pego o primeiro número, dá para dividir por 3? Dá. 6 dividido por 3
dá 2. Então, 2 vezes 3, 6, para 6, 0. Abaixo o 0. E aqui que talvez venha o erro. Toda vez que eu abaixo o número e não dá para dividir, o que eu faço? Eu coloco um 0 no resultado. Tá? Aí continua. 3 dividido por 3 dá 1, tá lá, e segue o jogo. Não vou terminar não, que é muito fácil a divisão, né? Bom, atividade 2. Numa residência onde moram 5 pessoas, o proprietário verificou que em 30 dias houve um consumo de 315 kWh. O consumo médio diário de energia elétrica dessa família em kWh é... Então, da família, das 5 pessoas no total. Então, a gente não vai usar os 5 para fazer a conta. Então, consumo médio diário. Então, quanto que eles gastaram? 315. Quantos dias? Consumo médio diário. Então, o consumo dividido pela quantidade de dias. Então, vocês vão dividir 315 por 30. Tá? É só fazer a divisão e colocar o resultado. Escreva nos itens abaixo a relação entre as grandezas. A relação. Bom, aqui eu não entendi muito bem o que fazer, vou ser sincero, mas é só colocar 12 metros por segundo um metro cúbico por minuto, e aí vocês vão colocando 1 metro cúbico por minuto, 2.000 litros por hora. Vamos colocar só as unidades, né? As iniciais. 38 habitantes por quilômetro quadrado. Então, 38 habitantes por quilômetro quadrado. Questão 4. Escreva a relação entre as grandezas na forma de razão irredutível. Bom, agora a gente tem aí os números para a gente escrever a relação, né? Então, 60 metros em 5 segundos. Então, vocês vão fazer no quadro aí embaixo, 60 metros em 5 segundos, na forma de razão irredutível. Então, aqui nesse caso, 60 dá para dividir por 5, né? Então, eu consigo dividir 60 por 5. Divide 60 por 5, vai dar 12 metros por segundo, tá? Isso vocês vão fazer com os outros itens. Questão 5. Um automóvel partiu da cidade de Santos às 10 horas e chegou à cidade de Cajamar às 12 horas. Então, ele gastou 2 horas. Esse automóvel percorreu 140 km. Qual foi a velocidade média? Então, aí está escrito a velocidade média. Distância percorrida dividida pelo tempo. Então, vamos colocar o V de velocidade. Distância percorrida 140 km dividido por um tempo de 2 horas. É só fazer a divisão e colocar o resultado. A unidade de medida vai ser em quilômetros por hora. Quilômetro por hora. Atividade 6, mesma coisa, vai calcular a densidade, está explicando aí. Habitante dividido pela área. Tá? Atividade 7, o comprimento de uma circunferência depende da medida do seu diâmetro. Assim, para comprar um anel ajustado ao seu dedo, basta dizer ao lojista o diâmetro interno do anel que precisa em milímetros. Então, ali tem o anel, 17 milímetros. E embaixo tem a medida da circunferência, está anotado aí. Essa comprimento da circunferência é o contorno, né? O contorno da circunferência, tá? Existe uma razão constante de proporcionalidade entre o comprimento de qualquer circunferência e o seu diâmetro. Essa razão é aproximadamente igual ao número, e aí tem as opções
Esse número é o que a gente já conhece como π, né? O π, o valor que a gente usa, o valor aproximado, é a razão entre o comprimento e o diâmetro da circunferência. A gente tem esse valor π. Se vocês lembrarem qual é o valor aproximado do π, já serve como resposta. Senão, o que vocês vão ter que fazer? Razão entre o comprimento e o seu diâmetro. Então, vocês vão dividir comprimento 52,7 dividido por 17. E aí vocês vão achar o valor. Ou é só lembrar do valor aproximado que a gente usa para o π. Aula 7 e 8, resolução de problemas envolvendo frações. Então, é a continuação aí. Represente as razões usando porcentagem. Porcentagem, o que significa a palavra porcentagem? É uma razão por 100, né? Então, o que quer dizer 50%? 50% quer dizer 50 por 100. 50 dividido por 100. 50 não é metade de 100? Então, 50% é a mesma coisa que a metade, tá? Então, aqui nesse caso, todas as frações já estão em porcentagem. Já é uma divisão por 100. Então, represente as razões usando porcentagem. 12%. E assim as demais. Tá? Professor, e se não tiver por 100 embaixo? Se fosse, por exemplo, 2/5. Eu ia fazer a divisão, 2 por 5. Tá? Acrescento o zero é a vírgula. 20 dividido por 5 dá 4. 0,4 vezes 100. Aí eu teria a porcentagem. Aí daria 40%. Tá? Isso para quando não for denominador 100. Mas para quando for denominador 100 é só fazer igual o exemplo que eu disse. Aí na questão 2, para a gente calcular quanto que é 12% de 300, 5% de 80 e assim vai. Calcular quanto que é a porcentagem de alguma coisa é a mesma coisa que calcular que parte é, né? Então, 12% de 300, 12 por 100 vezes 300. Como aqui tem zeros, eu posso cortar esses zeros. Eu poderia cortar os zeros aqui, ó, simplificar e fazer 12 vezes 3. Já ia ter o resultado 36. Mas não vou cortar aqui não, para a gente poder ver para outras situações como ficaria. Então, o que a gente tem que fazer aqui no caso? Eu tenho que fazer o 12 vezes 300. Então, vamos fazer a continha aqui. Opa. 12 vezes 300. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Acrescento os dois zeros. 3.600 dividido por 100. Aí a gente vai cortar o zero agora, né? Porque aqui é só simplificar. Tá? Aí se não tiver zero o número de cima para cortar, aí faz a divisão por 100. Como vai estar, no caso, dividido por 100, né? Aí faz a divisão. Se fosse um número que não tivesse os zeros ali para cortar. Então vai dar 36. E aí são probleminhas que vocês vão ter que usar essa ideia aí de porcentagem, igual o exercício 2 que a gente acabou de fazer, tá? A questão 3. Uma geladeira custa R$6.000. Para o pagamento a prazo serão acrescidos 16% de aumento. Qual o preço para o pagamento a prazo? Então, primeiro eu tenho que calcular quanto que é 16% de 6.000. Fazendo esse procedimento que eu acabei de explicar ali. 16% vezes 6.000. Posso cortar os zeros aqui, vamos facilitar a nossa vida. Aí faz 16 vezes 60, né? Esse valor vai ser o valor acrescido, né? Então, fazendo a conta, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 960. Então, 16% de aumento vai aumentar R$960. Então, qual é o preço para o pagamento a prazo? 6.000 mais 960.
vai dar 6.960, tá? Se fosse um desconto, era só fazer a subtração. Lá, que é a questão 4. Um funcionário público recebe um salário de R$ 5.000, tem descontos de 11% da Previdência e 27% do Imposto de Renda. Quanto este funcionário recebe líquido após os descontos? Então, vocês calculam quanto que é 11% de 5.000, quanto que é 27% de 5.000 e faz a diferença em relação a 5.000 depois. 1 litro de gasolina custava R$ 4,25, sofreu um aumento de 10%. Então, calcula quanto que é 10% de R$ 4,25 e depois acrescenta esse valor. Tá? Professor, número com vírgula, dinheiro, não sei o que. Então, ó, vamos fazer a continha. Então, 10% vezes 4,25. Multiplicar por 10, basta a gente caminhar a vírgula uma casa. Então, vai dar 48,25 dividido por 100. Dividir por 100 é só caminhar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, vai dar 0,425. Como a gente está trabalhando com dinheiro, a gente pode dizer que vai acrescentar 42 centavos. Então, daí vocês vão somar R$ 4,25 mais 42 centavos. Questão 6. É a mesma ideia que a gente usou para porcentagem, para a gente usar com a fração. Quanto que é 3/5 de 1.000? Então, é o mesmo caso que a gente fez com a fração em porcentagem. Eu tenho que fazer 3/5 vezes 1.000. Só que agora não tem os zeros aqui do 100 para a gente cortar. Então, faz a conta. 3 vezes 1.000 dá 3.000 dividido por 5. Vai fazer a divisão. 30 dividido por 5 dá 6, acrescenta os dois zeros, 600. É só dividir, tá? Então, multiplica o número de cima e divide pelo número de baixo. Se quiser dividir primeiro e depois multiplicar, também dá certo. A ideia aqui é a mesma, da questão 7, só que está na forma de problema. Vocês vão calcular quanto que é 3/5 de 7.600, né? Questão 8. Para um jogador que chuta 5 vezes ao gol e acerta 2 desses chutes, então ele chuta 5 e acerta 2. Dizemos que o aproveitamento dele é de 2 em 5. Chamamos de razão essa comparação entre os gols e o total de chutes. Chamamos de razão essa comparação entre os gols e o total de chutes. As representações desse aproveitamento podem ser expressas por apesar aqui do enunciado ter falado essa comparação entre gols e total de chutes, mas na verdade o que a gente está analisando aqui é de 2 em 5, então é na ordem que eu coloquei, né? 2/5. E aí vocês dividem 2 por 5 para ver quanto que vai dar. Encerramos por aí.